Olá pessoal, esse é o nosso quarto encontro do curso de Cartografia Temática com o QGIS, uma realização do Laboratório de Análise Espacial do IFP, Campus Teresina Central. Na aula de hoje, nós trataremos da edição de camadas vetoriais e a utilização de alguns recursos de digitalização avançada, né? Algo que pode aí dar um suporte na hora que vocês estiverem produzindo suas bases cartográficas ou mesmo utilizando bases cartográficas de terceiros, né? Então, vamos partir da aula que nós finalizamos no módulo 3, né? No nosso encontro número 3. Eu vou abrir aqui um projeto que nós estávamos trabalhando, projeto, abrir. Eu havia salvo esse projeto aqui numa pasta de trabalho, deixa eu localizar ela aqui no computador, geoprocessamento, criação de vetores. Pronto, então nós finalizamos a aula passada aqui com essa imagem, né? A gente usou aqui a base de dados do Google, né, para obter essa imagem de satélite, fizemos o recorte dessa imagem, salvamos no computador e conseguimos reproduzir esse recorte aqui. E aí nós começamos a vetorizar. Criamos vetores de linhas, pontos e polígonos. E o objetivo agora aqui é a gente fazer a edição dessas camadas. Supondo que você está fazendo uma revisão desse seu trabalho e precisa editar essas formas. Então vamos começar editando os pontos. A gente vai selecionar, obviamente, a feição que quer editar e colocar no modo de edição. Lembrando que é só clicar nessa canetinha amarela. A gente pode acessar tanto diretamente aqui pela ferramenta, pelo íconezinho da ferramenta, como também aqui em camada, e nós temos a opção de alternar a edição. Ao clicar, eu já posso, ao clicar aqui, ó, a gente observa que o símbolozinho da canetinha fica ativado aqui sobre o símbolo da camada, sobre o layer, e nós podemos continuar o nosso processo de digitalização de árvores, né, que a gente vinha fazendo na aula passada. Dando OK, criando, dando OK. E criando aqui, dando OK. Então imagina que você está fazendo esse processo e de repente cria aqui, por exemplo, um ponto onde não deveria ter criado. E aí o que é que nós temos que fazer? Nós podemos fazer duas coisas. Uma das opções é a gente clicar aqui na função de seleção, ó, selecionar esse ponto e deletar. E voltar a criar novamente os pontos onde você julga estar correto. Tá? Aí você acaba criando um outro ponto errado. Uma outra solução, ao invés de selecionar e deletar, é você mover esse ponto para onde quiser. E aí nós temos aqui do ladinho da ferramenta de criação, nós temos a ferramenta de vértice, em que nós podemos acessar essa ferramenta, aproximar a ferramenta do ponto de interesse. Observe que quando aproxima ele cria um círculo do entorno. Quando eu clico sobre o ponto, fica um xizinho marcado no ponteiro. Significa que esse ponto se aderiu ao mouse e eu vou reposicionar ele onde eu quiser. Por exemplo, aqui eu tenho uma outra árvore, aparentemente uma outra árvore. Então eu vou pegar esse ponto e defini-lo que esse é o novo local dele. Pronto, acabei de mover um ponto específico. Digamos que aqui não seja uma árvore, eu quero mudar esse ponto para outro local. Clico, ele fica grudadinho e eu vou transportar esse ponto para cá, que eu sei que aqui é uma outra árvore. Isso, esse é o processo de edição de arquivos pontuais. Terminou o processo de edição, eu posso vir aqui, salvar, e agora eu tenho a camada salva. Agora vamos fazer esse mesmo processo com base das camadas, na camada de polilinha, né? Eu vou selecionar aqui logradouros. Lembrando que logradouros são essa linha aqui, vermelha, que representa o eixo
central aqui dessas ruas. Pois bem, seleciono, coloco em modo de edição e posso criar aqui outras linhas. Aqui. Clico aqui. Clico aqui. Pronto. E eu tenho uma linha. Tá? E aí, obviamente, eu posso fazer o processo de edição. Eu posso, digamos que essa linha, ela não começa aqui, eu quero que ela comece apenas aqui. O que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, da mesma forma, selecionar um nó dessa linha. Ó. Quando eu seleciono, ele gruda no mouse e eu posso reposicionar para um ponto que eu quiser. Tá bom? Ó, ficou grudadinho aqui, deixa eu... Pronto. É isso. E aí a gente pode adicionar novas linhas, podemos formatar essas linhas. E aí nós temos um problema, né? Se vocês observarem aqui, quando eu fui criar essa linha, eu acabei cruzando essa linha com outras, ó. Tá vendo? Observem aqui que eu fiz esse cruzamento de uma linha com a outra. Esse cruzamento aqui, ó, e aqui eu não tive esse contato das duas geometrias. E esse aqui é um problema que a gente chama de problemas de topologia dentro do universo de criação de vetores. A gente teria que fazer com que essas linhas se conectassem e não passassem próximas uma da outra. Como aqui, por exemplo, elas não se conectaram e aqui elas não se conectaram, uma está sobre a outra. Inclusive eu posso selecionar aqui uma e selecionar a outra e a gente vê que elas estão sobrepostas. Isso aqui é um erro topológico. Nós não podemos construir nossas bases de dados com esse tipo de erro topológico. Então eu fiz de propósito, eu criei essa linha errada para que a gente pudesse verificar essas questões. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar essa camada e vamos criar uma nova linha. Só que agora a gente vai usar um recurso avançado, tá? Um recurso que vai fazer com que esses erros não aconteçam. Que recurso é esse? Vamos clicar aqui com o botão direito do mouse, nessa área em branco aqui da barra de ferramentas e procurar essa ferramentas de aderência, tá? Com esse nome, ferramentas de aderência. Ao clicar nessas ferramentas de aderência, um novo conjunto de ferramentas será criado aqui na sua área, né, de trabalho aqui, onde você tem as principais ferramentas. Pois bem, então, se a gente passar o mouse aqui, ó, nós temos a função aqui que esse ímãzinho habilitar a aderência. A gente vai habilitar a aderência. O que é que significa isso? Significa que quando eu estiver criando aqui uma linha, que essa linha, em passar próximo do ponto final aqui de uma outra linha, ela vai puxar, né? Nós teremos ali uma atração da linha para esses pontos, fazendo com que essas duas linhas se conectem. Então vamos testar aqui esse processo. Sem fazer nenhuma configuração, vamos só começar a criar aqui uma nova linha. Eu vou começar a criar mais uma vez aqui. Ó, observe que agora, quando eu estou passando o mouse próximo da linha, ele já cria um quadradinho rosa. Esse quadradinho rosa já é a atração funcionando. Ó, vou desmarcar a atração e vamos ver o que é que acontece. Ó. Não acontece nada. Então, se eu tentar acertar aqui o ponto, ó, estou tentando colocar bem em cima, mas se eu chegar muito perto, ó, eu vejo que não está em cima, ou seja, não tem atração. Ok? Então, deixa eu cancelar. Vamos iniciar aqui o processo de atração e construir agora essa geometria a partir dessa ferramenta de atração. Ó, pronto. Agora sim, houve essa atração e eles estão conectados. Quando a gente procede dessa forma, a nossa geometria fica livre de erros topológicos, que são erros de relacionamento. Ó.
Cliquei. Agora eu posso dar um zoom e clicar aqui. Acabei de finalizar uma edição, onde eu agora tenho relacionamentos topológicos, né? Pelo menos os pontos aqui das linhas estão conectados. Ó. Agora eu vou criar uma linha que vem daqui, pegando a parte axial dessa lateral aqui, né? Dessa faixa dessa avenida. Ó, pronto. Pronto. Então, aprendemos mais uma ferramenta, que é a ferramenta de atração. Ok. Vamos ver aqui também como é que funciona essa ferramenta de atração para trabalhar com polígonos. Então, eu vou tirar aqui do modo de edição da linha, vou salvar, porque já salvamos tudo que precisávamos. Observem que agora eu tenho as minhas avenidas aqui, a avenida e algumas ruas já mapeadas. Vamos trabalhar agora com polígonos, que são essas quadras aqui. Vou colocar no modo de edição. E agora eu vou iniciar o processo de vetorização dessas áreas aqui mais internas, tá? Clicando aqui em quadro, eu vou ativar aqui o modo de criação de feição, igual fizemos na aula passada. E vamos iniciar a definição do que seria esses lotes, né? Não é bem quadras, aqui é mais um lote, um conjunto de lotes, não tem uma definição muito clara, tá? Aqui, por exemplo, não tem nenhuma rua que separe, então vamos criar o lote dessa forma. Aqui parece que já tem uma rua sem fim, sem saída, melhor dizendo. E aqui parece que nós temos também uma ruazinha, uma ruela sem saída. Eu acredito que venha mais ou menos até aqui pelas características aqui que eu estou observando. Pronto. Acabamos de criar mais um polígono que representa toda essa quadra. E aí, digamos que eu queira criar aqui uma área de expansão, né? Eu quero conectar, eu vou conectar esse trecho aqui, tá? Vou conectar esse trecho a esse outro trecho. E aí eu vou desmarcar aqui a ferramenta de atração e mostrar para vocês como é que a gente poderia fazer isso. Vou tentar, estou criando aqui, e eu vou tentar conectar. Eu vou dar um zoom o máximo possível aqui. E aí eu vou tentar construir essa linha. Estou fazendo de modo errado para que vocês entendam que esse é um processo equivocado, tá? Eu estou tentando sobrepor as duas linhas. E venho fazendo aqui o processo de digitalização e finalizo. Observem que esse trecho que eu acabei de criar, por mais que ele esteja muito próximo desse outro lote, a linha eu tentei digitar o máximo possível, o mais próximo possível, mas olha o que acontece. Quando eu faço essa digitalização e aplico um zoom muito grande, eu consigo ver que eu não consegui, de fato, sobrepor as duas linhas. Então, esse tipo de trabalho que resulta em algo como esse, é onde a gente consegue ver, por exemplo, áreas que estão sobrepostas, polígonos sobrepostos. Isso aqui trata-se de um erro topológico. Tá? Então, quando a gente dá um zoom negativo, aparentemente está tudo correto, mas não, está errado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui que está errado e vou deletar. Vamos tentar fazer agora de modo correto, tá bom? Então não esqueçam, eu fiz errado só para que vocês tivessem esse conhecimento. Vamos tentar fazer agora da forma correta, modo 1. O que é essa forma correta, modo 1? É a forma correta, mas trabalhosa. Então,
A primeira coisa que eu tenho que fazer para vetorizar corretamente é ligar aqui a ferramenta de aderência. E aí, inicio novamente o processo de vetorização, criando aqui em adicionar polígono. Agora eu posso selecionar aqui em qualquer local minha origem da digitalização. Tá? Vou pegar aqui e vou conectar com esse polígono. Observe que ele já apareceu lá o quadradinho rosa. Só que aqui agora eu teria que vir procurando outros vértices aqui, ó, até ele achar um vértice e conectar. Isso daria um trabalho muito grande, porque a gente teria que saber onde é que estão esses vértices para que essas linhas fiquem totalmente conectadas. Como aqui eu só tenho 3 vértices, foi relativamente tranquilo eu fazer isso, tá? Mas imagine você estar editando uma feição que tem centenas de milhares de vértices. Mas se for uma coisa pequena, pouquíssimos vértices como esse, nós temos essa solução. E a gente pode aplicar um zoom aqui, o máximo possível, e a gente vai ver que não tem aquela separação, tá bom? A gente vai retornar aqui. Ótimo, esse é o modo 1 que eu falei, porém trabalhoso. Vamos tentar fazer de um modo mais produtivo. Eu vou selecionar essa área e vou deletar. Ok, então vamos tentar agora construir esse novo polígono que vai se conectar a esse que nós criamos anteriormente, mas de modo produtivo. Então vamos lá. Eu vou ter que selecionar esse polígono, então vou clicar aqui na ferramenta de seleção e eu vou ter o cuidado de procurar aqui nas ferramentas de aderência uma função que permita com que eu trabalhe sem sobreposições de polígonos. Então, clicando aqui nessa ferramenta, eu tenho permitir sobreposição, uma coisa que eu não quero, e evitar sobreposições na camada ativa. É o que eu estou querendo no momento, evitar sobreposições. Pronto. Então, já tenho aqui ativado a ferramenta, eu vou começar a construir esse polígono. Volto aqui em adicionar polígono e vou iniciar. Posso iniciar de qualquer local. Eu vou iniciar por aqui para que vocês vejam essa ferramenta trabalhando. Eu vou iniciar aqui, fazer tudo isso. Observe que ele se conectou lá com o vértice. Eu vou fazer essa sobreposição de propósito aqui, tá? E vou clicar aqui para concluir. Observem aquela área que está sobrepondo os polígonos. Ao clicar com o botão direito e dar OK, toda aquela área que está sobreposta some e os polígonos ficam conectados sem nenhum tipo de erro topológico. E ainda dentro desse universo de ferramentas aqui que nós temos no QGIS para evitar erros topológicos, nós temos essa aqui, essa última aqui, que é a ferramenta de ajuste automático, tá? Se ela estiver ativada, fica muito fácil a gente construir polígonos. Agora eu vou construir aqui um conjunto de polígonos, não tem uma geometria específica, é apenas para demonstrar a ferramenta. Então eu vou construir alguns polígonos para esse lado de cá, inclusive clicando dentro do polígono aqui, ó, criando uma área de sobreposição, mas como está tudo configurado para evitar sobreposições, à medida que eu finalizo, ele promove esse ajuste. Então, ó, estou fazendo aqui vários polígonos novos, ó, e ele vai criando esses polígonos. Eu faço só um círculo aqui, e ele força essa coincidência aqui entre as geometrias. Ou seja, agora nesse momento eu estou só brincando aqui, só para que vocês vejam o potencial dessa ferramenta e o tanto que ela pode auxiliar aí no processo de vetorização. Tá bom? Então é uma forma de aumentar a produtividade e diminuir a quantidade de erros que estão associados à sobreposição de arquivos. Eu vou finalizar esse processo aqui de edição, salvar, tá? Como eu criei essas áreas aqui apenas para demonstrar,
eu vou retomar aqui a edição, selecionar essas áreas, só para que eu possa deletá-las. Tá bom? Um outro processo bem comum, né, é a gente ter um polígono e precisar dividir esse polígono em vários pedaços, tá? Então eu tenho aqui esse polígono, vou selecionar esse aqui, e a intenção é dividir ele em lotes, né? Então eu tenho aqui algumas funções. Vou desativar aqui o ajuste ao segmento, deixar só ajuste ao vértice, e vou selecionar essa área, e agora vamos aplicar uma ferramenta de corte, né? A gente vai dividir esse polígono em vários pedaços, que é essa ferramenta aqui, ó, quebrar feições. Então, uma vez que o polígono maior está selecionado, eu posso observar aqui mais ou menos onde é que está o limite dos lotes. Eu vou fazer aqui uma aproximação grosseira, a ideia é só demonstrar o procedimento. Então eu posso clicar de um lado a outro, né, por fora mesmo, passando por cima do polígono. Ó. Eu clico fora e clico do outro lado. Quando eu clico com o botão direito, eu tenho aí dividido. Agora, se eu pegar a ferramenta de adição, eu tenho agora 2 polígonos que foram divididos. Tá? Então eu vou manter esse polígono maior selecionado e vou mais uma vez clicar aqui, definir como se aqui fosse, definir como se aqui fosse o limite do lote. Vou clicar de um lado para o outro, clico com o botão direito, observe que já está selecionado mais uma vez. Sempre eu tenho que manter selecionado aquele que eu quero recortar, tá? E aí eu venho aqui de novo, aqui está difícil identificar um lote, mas eu vou só clicar aqui de um lado para o outro, só para ilustrar. Tá? Clico, aquele que eu quero recortar, e eu venho aqui fazendo esse processo até... cliquei fora, né? Aliás, cliquei dentro. Pronto. Do polígono. Tá? E é isso, esse é um outro procedimento também muito usual, quando você tem um lote maior e quer dividir ele em unidades menores, em parcelas menores. Final, vou dar aqui um save, né? Pedir para salvar aqui essas edições. E aí nós temos os principais processos de edição, tanto com linhas, polígonos e pontos, que vocês podem adotar. Tá bom? Algumas coisas, né? Alguns recursos, o QGIS tem aqui também de forma bem interessante, ainda nesse universo de digitalização, que pode ser bastante útil, e a gente explora isso nos próximos vídeos, tá bom?